Olá! Hoje nós vamos falar sobre a data provável do parto. É importante saber que o que determina se um bebê está maduro para nascer é o início do trabalho de parto, pois o bebê maduro ele desencadeia o trabalho de parto na mãe. Mas aqui no Brasil, antecipar o parto virou o sinônimo da cesariana eletiva. Embora a cesariana eletiva ou marcada, ela não tenha uma comprovação científica de benefícios para os bebês, a não ser em casos de HIV positivo, de herpes ativo, de placenta prévia, que é quando a placenta ela fecha a entrada do colo do útero. Para todos os outros casos, não se justifica a cesariana eletiva. Ela ainda ocorre com muita frequência no Brasil, depois de 40 semanas ou até antes, especialmente com 38 semanas. Essa prática ela não é baseada em critério nenhum de segurança para o bebê. Estimativas de peso, altura ou idade gestacional mostrados no ultrassom, eles não garantem que o bebê está pronto para nascer. Primeiro, porque o exame ele pode estar sujeito a falhas, como a data da última menstruação, que nem sempre está correta, ou porque houve uma ovulação tardia, que é uma fecundação que não ocorreu por volta do 14º dia do ciclo. Mesmo em gestações realmente prolongadas, que são datadas corretamente, com idade gestacional confirmada pelo ultrassom que é feito entre a 7ª e a 11ª semana, a gestação ela pode ser fisiologicamente mais longa simplesmente porque aquele bebê especificamente ele ainda não está maduro, pronto para nascer e, portanto, não se ativa a complexa cascata de efeitos hormonais que promovem o início do trabalho de parto. A data provável para o parto é uma probabilidade. Ela não é precisa, não é um prazo de validade. É um método estatístico que aponta a média de idade gestacional em que os bebês geralmente amadurecem e desencadeiam um trabalho de parto na mãe. A ocorrência mais comum para o parto acontecer é com 40 semanas. Se não houver nenhuma patologia com a mãe e com o bebê, o trabalho de parto espontâneo ele pode ocorrer entre 36 e 44 semanas, segundo a Faculdade Americana de Obstetrícia e Ginecologia. A mãe que não está em trabalho de parto, ela pode estar com 41 semanas. Tecnicamente, esse bebê não é considerado prematuro. Só que esse bebê de 41 semanas, que a mãe não está em trabalho de parto, ele ainda não está pronto para nascer. No Brasil tem sido frequente a indicação de cesariana quando a gestação ultrapassa 40 semanas, sobretudo no setor privado. Mas há profissionais que acompanham gestantes que passam de 42 semanas, acompanhando a gestação mais de perto e observando a vitalidade do bebê, realizando a palpação para poder identificar o líquido, sentir a placenta. Alguns pedem ultrassom para poder dar segurança, para poder esperar um pouco mais. Essa é uma decisão compartilhada entre a mulher e o profissional. Passando de 42 semanas, pode ser necessário algum tipo de intervenção para que o bebê nasça. E a cesariana seria o último dos casos. É importante ver o caso como um todo e não fazer a indução por ansiedade. Dizem que o parto ele acontece entre as orelhas, o que significa que o medo ele pode segurar a entrega no parto, algo mental ou um apego à gravidez. Segundo dados do Reino Unido, onde acontece poucas cesarianas e poucas induções, 51,94% dos nascimentos eles ocorrem após as 40 semanas de gestação. Cerca de 20% dos bebês nascem após 41 semanas e somente 4% deles na 42ª semana. Ainda na pesquisa, aproximadamente 0,41% nasceram com 43 semanas ou mais. Mas a surpresa é que em alguns casos chegam até 46 semanas. Há duas formas mais utilizadas para poder calcular a data provável do parto. A primeira delas é através de uma tabelinha circular que é utilizada no pré-natal pela enfermeira ou pelo médico.
Porém, você deve saber que essa tabela é baseada no ciclo da menstruação, como é descrito pelos livros, com 28 dias, um sangramento que vai de 4 a 5 dias e a ovulação que acontece no 14º dia. Se você tem um ciclo de 28 dias, você sempre ovula por volta do 14º dia antes da próxima menstruação. Porém, nem sempre o ciclo é regular de 28 dias. Vai corresponder à realidade de diferentes mulheres. Para muitas mulheres, o ciclo é maior, ele pode ter uma média de 32 a 35 dias. Se o ciclo é de 30 dias, a ovulação é no dia 16º do ciclo com uma janela com período fértil de 7 dias. Algumas mulheres sofrem de endometriose, que faz com que o ciclo ele seja irregular. Também existem casos de ovulação tardia, quando não se ovula no dia esperado e às vezes vai muito além dessa data. Podem ser semanas ou até mesmo um mês de diferença. O parto, assim como a menstruação, ele varia e respeita o ciclo e o corpo de cada mulher. A gente pode perceber que cada mulher pode começar a menstruar com idades diferentes. A segunda forma de calcular a data provável do parto é através do ultrassom feito especialmente entre a 7ª e a 11ª semana, porque nesse período as fases do embrião elas são claramente definidas e muito diferente de uma semana para outra, sendo mais fácil saber a idade gestacional do bebê quando o embrião ele ainda está pequeno em desenvolvimento. Por exemplo, o coração ele só começa a aparecer por volta da 6ª semana. Então, o ideal é fazer o ultrassom a partir da 7ª semana. Já o ultrassom feito depois das 12 semanas, ele começa a ter uma margem de erro maior. Outro ponto muito importante é que você deve contar a gestação por semana e não por meses. Esse é um erro cultural muito comum, mas cada semana faz muita diferença para um feto. Então, o correto é contar por semana. A data provável do parto ela é calculada de acordo com a sua última menstruação e considerando que a ovulação ocorre 2 semanas depois. A gestação ela tem cerca de 280 dias ou 10 meses lunares. Veja nessa tabela uma estimativa da equivalência do mês e da semana.